Aí está, meus irmãos, a mensagem que completa o nosso sermão desta noite. Jesus é a saída. O ministério do Santo Irmão Alto. Cumprindo a sua promessa, nosso Senhor Jesus voltou em espírito para, através da Santa Voz Rosa, restaurar a sua igreja, santificar um povo para Deus e revelar a sua poderosa doutrina, que tem o poder de dar a vida e tornar a todos os que creem na mensagem de sua igreja a imagem e semelhança de Deus. Pois foi com essa característica que Deus, o Pai, Jesus e seu Divino Espírito criaram o ser humano. Aí está, meus queridos e amados irmãos, a possibilidade de cada um, de cada uma, poder fazer uma análise da sua vida e perguntar não ao teu vizinho de banco, não ao teu próximo, mas a ti mesmo: eu tenho verdadeiramente sido a imagem e a semelhança de Deus? Os senhores podem, as senhoras podem, vocês devem ser, porque o nosso profeta diz aqui, cumprindo a promessa de nosso Senhor, ele voltou em espírito. E ele voltou para quê? Para fazer do Senhor, para fazer da senhora, para fazer de você, jovem, a imagem e semelhança dele. Há uma mensagem que eu me recordo já faz alguns anos, que ficou gravada, está no YouTube. Eu fiz na congregação de Goiânia aquela mensagem, onde o título dela é "Você é a obra mais linda de Deus". E ali começo mostrando valores. E o primeiro valor, o ser humano. Isso que o profeta disse aqui, a missão a por qual Jesus vai criar o Consolador e o último pastor, para fazer realmente essa transformação em você. E a palavra vai nos mostrar um Deus que um dia deixa o seu trono, que ele vem a um vazio e que ele vai, na sua expressão, dentro do haja, criar a obra que todos dizem a mais linda da vida, a natureza, onde ele vai dizer: haja rios, haja mares, haja um firmamento, haja flores, onde ele vai falar: haja para tudo, ou quase tudo. E as coisas vão acontecendo, vão se formando. Mas chega um momento em que ele vai mudar o verbo. Agora não é mais haja. Agora é diferente. Agora é façamos. Agora façamos o homem a imagem e semelhança de Deus. A nossa semelhança. E com quem ele estava? Estava sozinho? Não, porque ele disse nossa. Ele estava com o Filho que sempre esteve com ele, e com o Espírito Santo. Era a Santíssima Trindade. Era a Trindade, Pai, Filho e o Espírito Santo, que estava ali naquele momento. E então ele cria o homem. Quando da terra que ele disse haja, ele pega agora, desta vez, não mais no haja, mas com as suas próprias mãos, ele pega daquela terra e ele faz um homem de barro, de terra. Ele sopra as narinas e dá o fôlego da vida, a alma. A palavra de Deus diz para nós
dentro do Evangelho, que nem os anjos dos céus foram feitos pelas mãos de Deus, nem os anjos do céu. Foram feitos pela palavra. Daí o senhor, a senhora, você jovem, não é obra apenas da palavra de Deus, mas da palavra e da mão de Deus. Ele colocou a mão santa dele para te construir. E ele disse qual seria o seu modelo, o que você seria de fato. Ele disse, é a minha imagem, é a minha semelhança. E qual é esta imagem? Santa, santo, perfeito, reto, puro, que pudesse de fato passar por qualquer provação. Qualquer, eu disse. Foi para isso que ele te fez. Foi para isso que ele te construiu, para ser a imagem dele. Mas nós sabemos que esta imagem, construída, feita, edificada por ele, em um determinado período, veio a cair em pecado. É óbvio que o tempo não dê, já está chegando, os minutos estão passando, mas nós sabemos que esse Deus Todo-Poderoso que te criou, que te fez, e que te viu pagando caríssimo por tudo de errado que fez, sofrendo, ele disse, eu não o fiz para sofrer, eu te fiz para amar. E nós sabemos o quanto ele lutou na formação de homens durante todo o decorrer do tempo, homens santos, cheios de unção, de virtudes, com um único objetivo: nos salvar. Salvar o homem e a mulher do pecado, do mundo sofredor, do mundo opressor. É isso. E para isso, chegou também o momento em que ele precisou falar, eis que enviarei o meu filho amado. Tantos profetas já haviam passado, Moisés, Elias, Eliseu, Josué, tantos. Mas há um dado momento em que o pai não encontrava, em que não tinha mais um profeta, alguém preparado. E ele então diz, ele, o próprio pai, eis que enviarei o meu filho amado. E ele envia o dono da saída, Jesus. Ele é a saída. Ele foi, é e continuará sendo para todo sempre. Mas o crucificaram, levaram a cruz do Calvário, sim. Ele está lá? Não. Ele ressuscita ao terceiro dia e nós estamos chegando. Estamos aí há uma quinzena para chegar a esse grande dia e comemorarmos com muita alegria, inclusive com a Santa Comunhão nos alimentando. E esse Jesus que ressuscita é aquele mesmo que reuniu seus discípulos, que reuniu seus apóstolos e que prometeu o Consolador que nós tanto ouvimos falar de ontem para cá, inclusive. Nos deu o profeta do Altíssimo, aquele que ele falou conforme estudamos ontem, que dirige um só rebanho e que é o único pastor, pastor por excelência do teu povo, da tua igreja, da família apostólica. E que nos fala aqui dessa qualidade, dessa necessidade que houve, em que Deus te criou na característica do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Durante um período de 16 anos, nosso Senhor, por meio da Santa Vó Rosa, foi santificando a igreja, revelando os mistérios
da sua poderosa divina doutrina, esclarecendo dúvidas a respeito da missão de Maria Santíssima, dos santos, dos anjos, e ensinando ao povo uma disciplina justa, que santifica, que moraliza os fiéis através da prática de regras, de uma vida livre de exageros do mundanismo e dos costumes, dos modismos inconvenientes aos filhos de Deus. Afinal, esse período de 16 anos, ao final deste período de 16 anos, Jesus resolveu levar a Santa Vó Rosa e coroá-la como Espírito Consolador, para que ela continuasse a exercer o seu ministério somente em Espírito, para que passasse a governar a igreja, usando os dons de profecia e de revelação do Santo Irmão Aldo, servo de Deus, que estava entre nós, como o qual nosso Senhor Jesus contava, para suceder a sua santa serva, Santa Vó Rosa, pois ele nascera predestinado a cumprir a nobre missão para o reino dos céus, e Deus o Pai o havia dotado de preciosos dons e virtudes divinas. Aí está uma prova que se deu com a avó, com o irmão Aldo, o mesmo que se deu com Jesus, quando ele passara por tão grande luta e pelo martírio, mas um objetivo permanecia, que era o quê e que é o quê? A regeneração, trazer o homem e a mulher a ser de volta, de verdade, a imagem de Deus. E é quando então, durante 16 anos, a nossa querida avó, no seu corpo físico, ela faz esta missão, ela cumpre esta missão. Jesus o traz para a sua igreja que está formada, e vai fazer ela, mostrar a ela, junto à direção da igreja, o bispo e a missionária, através das orações que faziam juntos, e que o Pai, que o próprio Cristo se manifestava a ela, Santa Vó Rosa, e ela então recebia ali, naquela oração, junto ali os três, e ela então dizia, e ensinou, como ensinou ao nosso Santo Bispo, mostrando que Jesus disse, a partir de hoje você vai pregar, vai falar de Maria Santíssima, do poder dela, o que ela é, você vai falar dos santos apóstolos, você vai falar de todos os santos e anjos do céu aqui. E ela falou, e ele obedeceu e cumpriu com maestria o que ela ensinou, porque o recado era de Jesus. E agora nós ouvimos aqui, nesta sequência, que Jesus já tinha preparado este, que é o santo pastor por excelência nesta igreja, o nosso querido irmão Aldo, e que ainda ontem falando, muita gente, infelizmente, muitas criaturas não creram, permaneceram e permanecem até hoje na dúvida, porque se o amassem, se crescem de verdade, aceitariam tudo que ele os ensinou, e não sairia um ponto sequer desta doutrina, e desta disciplina também eu vos digo. Eu me recordo, para provar esse poder infinito do irmão Aldo, muito antes de descobrirmos, de sabermos, de imaginarmos quem de verdade era ele já era, e ele já executava a atribuição que Jesus lhes havia dado. Como eu contei hoje um fato, na congregação onde preguei, na parte da manhã, eu quero contar-lhes nesta noite, neste momento, para tão logo podermos estar encerrando a reunião, porque o tempo hoje é meio menor, que sobrou para a mensagem. Há alguns anos, quando uma família passava por grande luta, por grande dificuldade, pastor Meira ainda muito menino, muito jovem, muito criança, eu posso lhes dizer. A família, passando por uma terrível luta, uma pessoa também
possessa dentro do lar. Um lar que aquele chefe da família já havia rodado por todos os cantos desta terra. Onde se falava que tinha alguém que curava, que libertava daquele problema, ele estava lá, sem medir sacrifício. Mas que um dia alguém, ouvinte da hora milagrosa, apenas ouvinte, disse para aquele senhor: meu filho, eu vou te falar uma coisa. Tem um bispo que prega aqui, neste rádio. Se você for para esta igreja, se você se converter a esta fé, eu não fui ainda, porque sou idosa, não sei nem onde é, não conheço, mas eu vou. Um dia eu vou. Se você seguir este santo caminho, teus problemas se acabam. E aquele senhor então disse: domingo próximo eu vou na igreja desse bispo. E ele, senhor muito autêntico, decidido, cheio de fé, naquela semana comprou, preparou as roupas, terno do bom, vou preparar um terno, roupa para aquela senhora, vestido bonito. Eu criança, mas eu me lembro até os detalhes das florzinhas que tinha no vestido. Eu me recordo com muita alegria. Mandou fazer, preparou, me recordo até o nome da costureira que costurou aquele vestido. E disse: é domingo nós vamos nessa igreja. Pegou o endereço certinho, foi no meio da semana, passou na porta da igreja, falou: domingo nós vamos lá. Eu não vi a hora de chegar aquele domingo, sabem por quê? Porque era o meu pai. Chegou o domingo, vamos para a igreja, uma costeleta emendando com a barba, cheia, grande, um anel de todo tamanho no dedo. Lá vamos nós, a família do Meira, para a igreja. Primeira reunião. Um salãozinho de porta de correr comercial pequeno na beira da rua. Chegamos ali, fomos recepcionados por um pastor que estava na porta, que era presbítero na época, mas que chamou o pastor, muito conhecido por todos nós, a quem tenho muito carinho, porque foi a primeira mensagem que eu vi nesta igreja e que nunca esqueci. Ele veio, nos orientou, eu era menino, orientou meu pai, a minha mãe, que é a minha madrasta, não é madrasta, mas que eu a considero e a tenho como mãe, que era a pessoa que tinha o problema, orientou sobre a disciplina, tirar a costeleta, tirar o anel, a roupa, a camisa por dentro da calça, falou tudo. Falou: olha, mas os senhores veio, e olha que naquela época não entrava, tinha que ir na disciplina. Falou: olha, eu vou fazer o seguinte, o senhor vai entrar, o senhor está com a sua família, o senhor entra, senta aqui nas últimas fileiras de banco, e tudo bem, na próxima reunião, ele falou: venho na disciplina, o senhor pode escrever que eu venho na disciplina. E nós sentamos todos ali. Durante a reunião, um momento, aquela pessoa, a minha mãe, ela teve um tipo de um desmaio, um passamento, mas logo se recuperou. Naquela época, a oração com imposição das mãos. Na hora que terminou a reunião, que o pastor colocou a mão na cabeça dela, houve uma manifestação do Espírito, mas imediatamente com a oração não resiste mesmo, voltou ao normal. Terminamos ali e fomos para casa. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, nunca mais, louvado seja Deus até hoje, e para todo sempre será, nunca mais. Imaginem a alegria naquele lar. Mas eu vou chegar lá. Naquela semana seguinte fomos para a igreja, foi uma bênção, irmãos, imagina a alegria que estava dentro do nosso lar. Muito grande, o problema acabou, era uma luta incrível, imensa.
Chegamos na reunião e tivemos a notícia: vai ter a Santa Comunhão nessa congregação tal dia. Nossa, como é que será? Como é a comunhão? Que jeito que é? Tudo bem, voltamos para casa. Naquela semana, o Senhor, meu pai, tem um sonho. Ele nos contou com tanta alegria no amanhecer. Acordou a casa: eu tive um sonho, eu sonhei com o bispo. E aí ele falava para essa senhora que era ouvinte da Hora Milagrosa, que era minha tia: tia, a senhora ouve a Hora Milagrosa há tantos anos, não foi na igreja? Eu já sonhei, eu já sei até quem é o bispo. E sabe o que o bispo falou para mim? Que os meus problemas, para mim ficar nessa igreja, que os meus problemas, o nosso problema aqui de casa vai acabar, não vai ter mais. Não vai existir mais. E aquilo era uma alegria, irmãos. Era uma felicidade. Era gozo, era contentamento. O nosso lar transformou de um mar de trevas para um céu. E aquela alegria, eu sonhei com o bispo, eu sonhei com o bispo. O melhor está chegando. Santa Comunhão, participar. Chegamos para a Santa Comunhão. E nós acostumamos, irmão, sabe que a gente acostuma, quando você acostuma sentar num lugar, você quer sempre sentar naquele lugar. Como nós ficamos no primeiro banco ali atrás, nós ficamos ali. Acostumamos a sentar sempre ali naquele banco. Primeiras reuniões, sentamos ali. Daí a pouco chega um veraneio, e um senhor, o santo irmão Aldo, desce. Ele desce, o pessoal descarrega, ajuda tudo. Ele para ali e ele vem para o canto da porta daquele templo que era na beira da rua. E ele para, coloca as suas mãozinhas na frente, fica olhando para um, olhando para outro. Meu paizinho ele não conseguiu se conter. Ele falou para nós: gente, o homem que eu sonhei, que eu pensei que era o bispo, não era. É o motorista da direção. Olha, eu pensava que era o bispo, mas é um motorista que dirige para a igreja, dirige para o bispo, dirige para a missionária da igreja. É ele. Foi ele que falou para mim ficar nessa igreja, que tudo mudaria. E ele ficou assim. E foi logo dias depois. Nós tivemos a notícia importantíssima, a mais linda e mais bela de todas, para quem estava vibrando de felicidade, ao ter encontrado o reino dos céus. Aquele motorista da direção, ele era algo muito mais que um motorista, que um condutor de um veículo, mas ele era condutor das almas de todas as criaturas sofredoras e oprimidas, para salvar e levar aos céus. O nosso santo irmão Aldo era manifesto à igreja. Se apresentou por muito tempo, foi apenas um motorista. A igreja não sabia, mas era o grande profeta de Deus. E chegou o momento em que ele nunca quis ser melhor que ninguém. Ele nunca quis se aparecer. Por isso ele não se manifestava por si próprio. Mas ele já era o grande profeta de Deus. Uma família que estava no desespero e na angústia que vivia, com criaturas possessas, ele libertou. Ele, o santo irmão Aldo, e ainda foi no chefe da família e disse: fica nesta igreja que tudo vai mudar. E mudou. E como mudou? Poucos meses depois, ele foi e se batizou. Poucos meses após o batismo, o ministério de diácono, e logo na sequência ungido a pastor, e pregou por muitos anos nesta igreja. Inclusive nesta filial veio muitas vezes. Irmãos, eu estou mostrando isso para mostrar a minha família? Não. Para mostrar o poder do santo irmão Aldo muito antes de ser manifesto à igreja. Eu quero mostrar a ele. Eu quero que os senhores compreendam ele, o poder que ele tem, a unção que ele recebeu de Jesus. E quantas vezes nós ouvimos? Através de mensagens profundas, de que ele sempre foi predestinado, ungido por Deus para ser o que foi e para ser o que é. Portanto, meus queridos e amados irmãos,
o poder existente nesta igreja, por esses dois santos gloriosos, Santa Avó Rosa e Santo Irmão Aldo, é um poder imenso, imenso, sem igual, viu? É sem igual, não existe. Porque foi poder que recebeu de Jesus. E eu te pergunto, Jesus é a saída ou não é? É, podem ter certeza que é. E é exatamente por isso que a palavra apostólica, ela vai sim unificar a palavra dita, registrada, inclusive pelos santos apóstolos, que ainda ontem eu li para a igreja, quando o nosso santo irmão Aldo falou sobre o ministério dos apóstolos, sobre o ministério dos profetas, os quais ele aprendeu com eles, muito, pela experiência que eles já tinham. E foi essa experiência maravilhosa do céu que fez com que esse profeta, cada dia que passava nesta terra, maior era a tua unção e virtude, o teu entendimento e sabedoria. Boletim do dia 20 de junho de 2002, 21 anos. Mostro-lhes fatos sobre a vida dos santos profetas e dos santos apóstolos, para que entendam que a missão deles no passado é idêntica à minha missão atualmente de governar e dirigir um povo para Deus. Entendam que a missão deles na obra da igreja é muito importante. Tudo que eles ensinaram, pregaram e realizaram se relaciona com a obra do Consolador e com o meu ministério. Tudo quanto lhes ensino e que faço em favor desta igreja é o mesmo que eles faziam. Por isso me ajudam muito, pois com a experiência que eles alcançaram no seu ministério, me mostram fatos importantes que se passaram aqui na terra. Assim como os santos apóstolos faziam com a Santa Avó Rosa, quando era arrebatada aos céus. Irmãos e irmãs, confiem de todo o teu coração, de toda a tua alma, estão no caminho certo, caminho que conduz à salvação. Vai haver lutas na tua vida? Vai. Jesus disse que haveria, ele falou, mas ele disse que quanto maior fosse a tua luta, maior seria a tua vitória. Foi isso que ele falou ou não foi? Foi. Eu tenho certeza que foi. E eu quero lhes dizer uma coisa. Eu quero que cada um dos senhores, senhora, vocês, jovem, que aproveitem essas lutas, que aproveitem essas dificuldades para buscar no profeta, para buscar em Jesus, porque buscar no profeta e buscar em Jesus é buscar no Consolador, é buscar nos santos dos céus. Santos estes que receberam a incumbência de ajudarem este profeta de Deus na terra a nos fazer a imagem e a semelhança de Deus. Tem luta? Tem, como tem? É difícil? É difícil sim. Mas é preciso saber enfrentar e enfrentar com sabedoria. E essa sabedoria que eu vos falo é aquela de ser provado por Deus, dando a Deus a condição, inclusive se preciso for, de provar você diante do próprio inimigo. Mas pastor, o que é isso, provar diante do próprio inimigo? Deus faz isso? Ele já fez. Ele fez com Jó. Ele fez com Jó. Eu costumo dizer que Deus deu literalmente o currículo de Jó para o encardido. Olha, pastor, que coisa interessante, eu nunca vi. Como que o senhor explica isso? Como que eu explico? Lê Jó, capítulo 1, verso 8. Quando o encardido aparece lá no meio do povo de Deus, e Deus vai falar para ele: você observou, meu servo? E o que é que Deus fala para ele? Homem, o que? Reto, íntegro, temente a Deus, sincero e único. Não tem outro igual a ele. Isso não é dar o currículo? Reto, sincero, íntegro, temente a Deus, e não há ninguém igual a ele. Se isso não é um currículo, não sei o que é.
E depois de tudo que aconteceu, porque a hora não me permite mais, o que é que acontece? Há um dito popular, eu não costumo dizer dito popular, mas há momento que você tem que falar para facilitar o entendimento da igreja. E eu quero falar. Nós sabemos da história de Jó, que perdeu tudo. No nosso linguajar popular, como é? Caiu no fundo do poço. Fulano está no fundo do poço, perdeu tudo. Perdeu tudo, perdeu até a família. Ele tinha perdido mesmo, Jó. Fundo do poço. E aí, quando a gente estuda este evangelho, a gente diz, sabe, tem momentos que é interessante estar no fundo do poço. Nossa, pastor, que terrível que o senhor está falando. Interessante, é. E eu digo, lhe mostro por quê. Quando alguém cai dentro de um poço, como é um poço? Normalmente ele é redondo, estreito, não é tão largo. Você vai fazer o quê? Você pode até olhar, e deve, em torno de si próprio, porque não tem para onde você olhar. Você olha aqui, você rodeia para lá, é poço aqui, é poço ali, você está no fundo. Qual é a primeira coisa que você vai fazer? Olhar para o alto, vai cumprir a palavra de Deus, lá em Colossenses, buscai as coisas do alto. E o que é que Jó faz quando tudo acabou? Ele vai redescobrir, e ele diz o quê? Eu quero falar a palavra que ele diz, lá no versículo 8, o meu Redentor vive. Jesus é a saída. O meu Redentor vive, ele não morreu. Ontem eu encerrei esta mensagem dizendo para a igreja, o nosso profeta não morreu, e aquele que se não descobrir, mas redescobrir, que verdadeiramente ele não morreu e ele possa ressuscitar dentro do teu coração, dentro da tua mente, dentro da tua alma, vai alcançar a felicidade de volta, porque Jó recebeu tudo que ele tinha em dobro. E o Senhor pode alcançar a tua bênção nesta noite, para encerrar e explicar o meu contentamento desta noite, a minha felicidade desta noite. Eu vou citar um fato aqui, só para a igreja entender. Quando os senhores ouviram o hino Jesus é a Saída, dá a entender, será que o pastor Meira combinou com o regente Ronaldo? Não combinei nada com ele não, viu? Ele está aí, não combinamos. Quando ele me disse que ia apresentar o hino, fiquei hiper feliz. Mas eu não combinei nada com ele. Mas depois dele ter me dito, me acontece um fato que me levou a extrema alegria. Há alguns meses, eu creio que não tem ano, fazendo um trabalho particular meu, em uma entrega na casa de um irmão. Lá eu me encontro com uma pessoa, ainda jovem, que disse para mim, o senhor é o pastor Meira? Falei, sou. Me ajuda. E eu falei, sim, só que eu só posso te ajudar de uma maneira. O que você precisa? Ele disse, de oração, de um apoio. Eu já fui apostólico, eu sou músico, mas ele disse com a sua boca, hoje eu vivo um mundo de drogas, hoje eu estou perdido, pastor. E eu falei para ele, eu vou orar por você, eu oro pela igreja todos os dias, é a minha atribuição de pastor que eu recebi de Jesus, do santo profeta irmão Aldo. Eu não lembro só de mim e da minha família, não. Eu lembro da família apostólica que o profeta nos deu, e eu oro por todos. E em casos, nós oramos, lembramos, é lógico. O tempo passou, e eu sou sincero, nem me lembrava daquele moço. Lembrava sim, que orei, mas será que deu atenção? Será que ele fez alguma coisa para a avó poder ajudar ele? Pois é. Hoje, aqui dentro deste templo,
Ele chegou em mim e falou para mim: o senhor lembra de mim? Falei: olha, eu já te vi, mas não estou assim lembrado. Eu sou aquele moço que pediu socorro, que pediu ajuda, porque eu estava num mundo terrível na minha vida. Eu estava em um mar de pecado. Irmãos, o meu coração palpitou forte. Que alegria, que felicidade. Eu disse unicamente uma coisa: eu não fiz nada, eu apenas orei por você. Só isso, eu orei. Quem fez a obra foi o irmão Aldo. Estou super feliz de ouvir isso e de te ver aqui. E neste coral, cantou, tocou, apresentou. Louvado seja o nome do nosso santo primaz. Louvado seja o nome da Virgem Maria Santíssima, da nossa querida avó. E eu vos convido a ficar em pé para encerrarmos a nossa reunião desta noite. Com muita alegria, com muito gozo, com muito contentamento em meu coração, eu posso lhes dizer: estou encerrando esta reunião na preciosa missão e atribuição do meu ministério. Contente demais, feliz demais. O poder do santo irmão Aldo, irmãos, ele é infinito. Ele é infinito. O nosso profeta, ele é profeta. Ele quer te ouvir, mas é preciso dar condições a ele. Lembrem do boletim que eu li ontem dele. Muitas vezes eu e a Santa Avó Rosa queremos te ajudar, mas vocês não dão lugar. Pensem o que está acontecendo na tua vida. Está pedindo, não está recebendo? É normal? É. O Santo Irmão Aldo falou que tem oração que não passa do teto. Por quê? Lembra que eu falei, se eu puder e a avó me tocar, eu quero ensinar como orar, porque tem gente que ora errado. Tem gente que bota uma camisola transparente, ajoelha na beira da cama e vai orar. Pedir para ele uma noite feliz, uma bênção, uma graça, uma cura. Outro sem camisa, de bermudão, de short. Outro vai fazer uma caminhada, bota uma calça leg apertada e vai. Me ajuda, Santa Avó, meu irmão Aldo, abençoa eu na minha caminhada, para que eu vá e volte e dê tudo certo. Vai dar certo sim, se ele tiver misericórdia, tá? Se você alcançar a misericórdia. Joga, bota um shortão, bermudão, uma camiseta nas costas, está muito calor, eu estou na caminhada. Vai lá, caminha, malha. Você só não sabe para que rumo você está malhando. A Santa Avó sabe. O irmão Aldo sabe. Por isso ele disse: tem oração que não passa do teto. Pensa bem, meu irmão, minha irmã. Analisa bem o que está fazendo. Porque naquela leitura ele falou: chega um ponto que eu não posso fazer mais nada. E quando ele não faz nada, o que é que acontece? Os senhores sabem? Jesus chamou de louco. Ele falou no ouvido de um jovem, ele não atendeu, e ele conhece o coração, entrava no ouvido, saía no outro. Louco! Que fará tudo a tua alma se meu pai te chamar ainda hoje? Tem o que fazer? Não tem. O irmão Aldo disse no boletim. Não tem. Então pensem. E orem mais. Orem com sabedoria. Na hora que falar eu vou orar para dormir, dá uma olhada para si próprio. Olha em torno de você. Talvez você está no fundo do poço e não sabe. Quando olhar, vai falar como Jó falou: o meu Redentor vive, ele me tira daqui. Pronto, acabou. O irmão Aldo não morreu, viu? O irmão Aldo está vivo, e bem vivo, te cuidando, sabendo cada detalhe da tua vida. Pensa nisso, vamos orar. Santíssimo Deus, glorioso e eterno Pai, graças te dou por essa oportunidade maravilhosa que me deu nesta noite. Tanta felicidade, irmão Aldo, tanta alegria, por ver, irmão Aldo, a manifestação do teu poder, como pude mostrar à igreja que ainda menino eu vi, dentro da própria família, o grande milagre, santo profeta de Deus,
que o Senhor constituiu ao formar, ao cuidar, ao zelar desta família, ao dar força, irmão Aldo. Nem sabíamos quem era o Senhor. E o Senhor já agia nas nossas vidas, como tem agido na vida de tantas criaturas. Querido profeta de Deus, dá a tua bênção, dá a tua graça. Unge esse povo, Pai. Perdoa, santo irmão Aldo. Jesus, diante de tanta luta e até decepção, ele falou: Pai, perdoa, Pai. Eles não sabem o que fazem, Pai, mas a tua igreja sabe, e sabe perfeito, porque o Senhor mostrou. A atribuição do teu ministério foi perfeita ao servo de Deus, mas estão muitos vacilando, dormindo um sono, Pai, que não é o sono normal da vida, mas é o sono do pecado. Perdoa eles, elas, Pai. Dá a tua graça, dá a tua bênção, dá a tua unção, dá a tua virtude. Querido profeta de Deus, abençoa este povo, abençoa esta igreja. Eu quero te pedir, Pai, unge cada um, faça eles relembrar do voto que fizeram, que não fizeram para o mundo, que fizeram para Deus, para Jesus. Mostra para eles, Pai, não adianta querer voltar atrás, porque se voltar perderá tudo, e irão padecer, irão ter grande sofrimento no juízo. Ó Pai bendito, o Senhor os criou à tua semelhança e os formou para dar vida, felicidade, gozo e paz. Dê a tua graça, dê a tua bênção à tua igreja, aos teus filhos. Quantas criaturas que um dia deixaram este santo caminho, Pai. Mas o Senhor, através de teu Filho Jesus, que é a saída, que vai mostrar, que vai entregá-los nas mãos da santa avó e do irmão Aldo. Leve o arrependimento a esses corações, para que possam de fato estarem conosco aqui em outros dias e viverem para sempre. Vó bendita, a nossa adoração, eu quero pedir em prol da saúde da tua igreja, dos teus filhos. Eu não vou citar nome de enfermidade nenhuma, vó, porque a senhora sabe e conhece perfeitamente a todas. Afaste, tire para bem longe da vida, do corpo, que tenhamos saúde, gozo e paz. Tem nomes aqui na caixa de oração sobre este púlpito, e são muitos, vó. Eu não sei quem são, não me importa eu saber, pois é a senhora, pois é o irmão Aldo, pois é a Virgem Maria e Jesus quem cura, quem dá vida, quem vai reconstruir. São nomes, vó, de pessoas que estão necessitadas, clamando por socorro, vó. Dá a tua bênção, faz aquilo que eles tanto necessitam, vó. A senhora sabe, conhece o coração e a mente de cada um. E despede agora em paz da tua igreja todos os teus filhos e filhas, desde o recém-nascido ao mais idoso. Dá a tua bênção. São tantas crianças, vó, jovenzinhos iniciando a vida, com problemas tão sérios, muitas vezes nem sabem ainda qual é o problema, mas a senhora sabe, o santo irmão Aldo sabe, Jesus sabe. Cura, Senhor, dá a tua graça, põe tuas mãos santas, profeta de Deus, e abençoe a cada um, cada uma. Despede na tua paz. Recebam, irmãos, a bênção de Deus, o nosso Pai, a bênção da avó, o nosso Consolador, a bênção de Virgem Maria Santíssima, nossa mãe, a bênção do nosso profeta, o nosso querido e estimado santo irmão Aldo. Que esta bênção estejam com todos, inclusive com os nossos irmãos internautas, com aqueles que estão ouvindo muitas vezes até pela primeira vez. Abençoa esta família, abençoa esta pessoa, abençoa este lar. Todas essas bênçãos estejam com a igreja, em nome de Jesus, o príncipe Senhor da vida. Amém. Está encerrada a nossa reunião. Santa Avó Rosa vos abençoe grandemente a todos. Um abraço a todos.